Já ouviu falar de beach tênis? É um dos esportes que mais vem ganhando popularidade aqui no nosso país. Em torno de 1 milhão de pessoas praticam regularmente esse esporte, que foi lançado na Itália na década de 70 e da década de 90 começou a ser difundido pelo mundo. Hoje, Brasil, Espanha e Itália se destacam pela quantidade de jogadores. Não existem muitos estudos falando desse esporte, mas a gente destacou um estudo realizado na França em que eles pegaram 206 jogadores de elite e jogadores recreacionais e eles fizeram um estudo transversal, abordando essas lesões, a frequência de lesões nesses pacientes. Esse estudo destacou que as lesões mais frequentes são do ombro, como tendinopatias crônicas, a gente pode lembrar sempre do manguito rotador. Lesões também de epicondilite lateral foram bastante citadas. No membro inferior, a gente destaca lesões no tornozelo por entorse, fraturas também de tornozelo podem acontecer eventualmente, lesões meniscais também se mostraram relativamente comuns comparando com outros tipos de lesões. Destacando as lesões do ombro, nós vamos pegar a opinião do especialista nessa área para falar um pouco desse tipo de lesão que pode acontecer e como é que a gente pode diagnosticar através do exame físico. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrei, sou cirurgião de ombro e cotovelo, faço parte aqui do grupo do Instituto FOT e hoje eu vim falar um pouco a respeito sobre o beach tênis. O beach tênis é um esporte que tem crescido muito, Os praticantes desse esporte têm se tornado adeptos de uma forma, têm intensificado bastante os treinos e com a pandemia não foi diferente, As pessoas fazendo mais atividade física, tentando iniciar um hábito saudável de vida, começou a se praticar bastante, principalmente na nossa cidade de Fortaleza, cidade praiana, então é algo que está sendo muito comum, O beach tênis ele começou a ser praticado em 1970, na Itália, E no Brasil 1990 para cá, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, houve um aumento gradativo da realização desse esporte, Estudos foram feitos devido ao início dessa prática, mas se percebe-se que hoje as lesões mais comuns têm acontecido na região do ombro, devido ao movimento de elevação do braço acima da cabeça, movimento de abdução, e algumas lesões também têm acontecido na região do cotovelo, principalmente as epicondilites laterais, Não tão comum quanto o tenista, que acontece com maior frequência, mas tem se percebido que também existem essas lesões. Então é interessante a gente explicar para o paciente que a gente pode ter uma condição de musculatura para se realizar essas atividades para que não ocorra lesões. Isso a gente vai conversar depois, Hoje eu queria vir aqui falar a respeito um pouco da forma como a gente faz o atendimento inicial ao paciente, o que é que ele pode estar apresentando e como posteriormente a gente vai explicar como é que se deve estar evitando. Então eu vou chamar aqui o Thiago para a gente, A gente vai mostrar. Normalmente a gente sempre pede para fazer uma avaliação global do paciente, amplitude de movimento, os movimentos completos do ombro, Pede para ele fazer o movimento de flexão, extensão, todo o arco de movimento do paciente, avalia se ele tem alguma dor, alguma atrofia, retração na região, E posteriormente a gente vai avaliar o que é mais comum, que são as lesões do manguito rotador. Nos artigos mais atuais, eles comentam que a principal lesão é a tendinite crônica, a tendinopatia crônica do manguito rotador. Então a gente vai avaliar, fazer os testes básicos para avaliar os tendões do manguito rotador. São 4 tendões, supraespinhal, infraespinhal, subescapular e o redondo menor. Então a gente faz o primeiro teste, pode avaliar o teste de Nier, pede para ele fazer a elevação completa do membro. Podemos avaliar o teste de Jobe, pede para ele fazer os dois, sempre a gente tenta fazer os dois lados concomitantes, para fazer o comparativo, faz um movimento de rotação interna e pede para ele fazer uma elevação contra a resistência. Muitas vezes o paciente pode sentir dor ou tem diminuição do grau de força, Cotovelo dobrado fletido a 90 graus, a gente vai avaliar a rotação externa, no caso o infraespinhal, pede para ele fazer um movimento contra a resistência do nosso membro. A gente pode fazer a avaliação do subescapular, Pede para o paciente colocar a mão atrás das costas e fazer um movimento de força contra a nossa mão.
Ou então o abdominal press, pede para ele colocar a mão na barriga, no abdômen, e ele fazer o movimento de preensão, e a gente estabiliza o cotovelo para que ele não utilize a musculatura acessória para fazer esse movimento. O mais comum é a tendinopatia, o processo inflamatório. Não tem relatos de lesões de ruptura, né? Mas causam-se esse tipo de dor. Então a gente vai ter que posteriormente mostrar para o nosso paciente que é necessário fazer o fortalecimento dessa musculatura para que não haja esses tipos de lesões e que possa causar dor e diminuição da prática dessa atividade. Não menos importante, mas um pouco menos frequente, é a lesão do cotovelo, mas como epicondilite lateral, né? Você tem uma dor na região da inserção dos tendões extensores do cotovelo. Isso causa um comprometimento, uma dificuldade do paciente de estar realizando a atividade, de manter a atividade que ele tem a necessidade. A gente faz uma flexão de 90 graus do cotovelo, é um dos testes que a gente pode avaliar. Faz a apreensão na região próxima à massa extensora, onde saem os tendões extensores do epicôndilo, e pede para ele fazer um movimento de extensão do punho. Esse movimento, contra a resistência, o paciente vai sentir uma dor na região da inserção dos tendões extensores. Da mesma forma, a gente pede para o paciente fazer a extensão do cotovelo, pode ser realizado dessa forma também. E da mesma forma, pede para ele fazer uma extensão desse punho contra a resistência e ele sente dor também, tá? Então é basicamente isso, são as principais queixas de dor dos nossos pacientes, né? A prática da atividade física ela é primordial, ela é interessante, ela não deve ser pedido para se parar essas práticas, mas é interessante que a gente solicite ao paciente que tenha um fortalecimento dessa musculatura. A Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo, ela tem no YouTube alguns testes que podem ser realizados para que você possa fazer um fortalecimento muscular, e isso faz com que, mesmo tendo essa prática de atividade do beach tennis, você evite ter qualquer tipo de lesão. Então é isso. Obrigado. A gente vai depois lá para a quadra para mostrar como é que é o esporte em si, muitos adeptos, e graças a Deus as pessoas estão se exercitando cada vez mais. Valeu! Devido à popularidade do beach tennis, nós profissionais de saúde temos uma grande responsabilidade em estar educando e informando todos os fatores biomecânicos relacionados também ao controle de carga. Então, observem nossas dicas. Uma das maiores incidências das lesões no beach tennis são lesões recorrentes dos membros superiores. O beach tennis existem características de movimentações de voleio, de backhand, de forehand e movimentos overheads, favorecendo uma maior intensidade e sobrecarga nessas articulações. Como uma das maiores incidências das lesões no beach tennis é no ombro, eu queria mostrar para vocês como funciona todo o mecanismo de lesão no ombro do atleta de beach tennis, tá? Então existe uma complexidade no ombro. Eu costumo falar que o ombro é uma cintura escapular. Tem várias articulações, como externo clavicular, acromoclavicular, escapotorácica e glenohumeral. Isso significa que precisa ter uma sinergia dessas musculaturas para que todos os movimentos estejam bem realizados. Vou mostrar para vocês alguns movimentos que possam ser feitos no grau de exigência e complexidade do movimento do ombro. Backhand. Gancho. Perfeito. Observem que existe uma grande variação de movimento. A articulação do ombro é a articulação mais móvel do corpo humano. Então existem vários vetores que precisam estar equilibrados para proteger todas as estruturas dessa articulação. A grande mensagem que fica é que, independente do tipo de esporte que você pratica, você tem que estar bem condicionado.
O ideal é você fazer sempre uma avaliação com um profissional de educação física. Se você tem alguma patologia, alguma dor, se você sente algum desconforto, vá no seu fisioterapeuta, no seu ortopedista e comece o esporte da maneira mais segura possível. E o Instituto FOT está à disposição de vocês para qualquer informação. Então, venham nos conhecer, estamos contando com todos. Forte abraço. Até a próxima, pessoal.